Ok, irmãos, obrigado pelos comentários de vocês. Creio que foi uma ótima introdução para aquilo que a gente vai olhar hoje, tá? Mais de perto. Eu estou dividindo essa aula em duas partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho sobre a história e a constituição da Confissão de Fé Batista de 1689. Mas o meu ponto aqui é trazer para vocês a confessionalidade batista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e desse contexto e do que é ser confessional e como os batistas afirmaram isso durante a história. Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte da aula, eu vou trazer exemplos, pedaços da Confissão de Fé Batista de 1689, que eu já pedi para vocês começarem a ler, né? Então, todo mundo já leu, semana passada para essa. Pastor tem fé demais, né? Mas, com certeza, os irmãos já têm familiaridade, porque a gente lê no culto, nós falamos disso, tivemos estudos aqui na terça-feira e tudo mais. Então eu vou trazer trechos da confissão e a minha expectativa é que você olhe o texto e você diga as doutrinas que nós já estudamos e estão contidas naquele texto. Aí depois eu dou a resposta. Então, se prepara aí, na segunda parte a gente vai fazer esse exercício, ok? Então, beleza. Nosso tema, Igreja Batista Reformada. Estamos tentando trabalhar essa pergunta. O que seria? O que é uma igreja batista reformada? A gente já teve as duas primeiras aulas falando sobre o que é ser reformado. Começamos falando sobre confessionalidade e hoje a gente vai falar sobre a Confissão de Fé Batista de 1689. Eu fiz uma inversão no calendário, se você olhar ali o cronograma, antes estava a teologia do pacto, antes da soteriologia calvinista. Mas aí eu fiz essa inversão. Eu acho que vai ser mais didático para o nosso estudo. Então, na próxima semana, eu vou estar falando, nos 2 domingos, sobre soteriologia calvinista. Nome difícil. Simplesmente a doutrina da salvação, calvinista ou reformada. Tá bom? Só essa alteração aí. Aqui está tudo normal. E vamos lá. Confessionalidade batista. Deixa eu falar com os irmãos um pouco sobre isso aqui. Primeira Confissão de Londres, de 1644. Em meados de 1640, ali, havia em Londres 7 congregações batistas reformadas. Foi aquilo que o George comentou aqui no início da aula. E essas 7 congregações batistas reformadas que havia em Londres eram de tradição puritana. Né? Entre os principais líderes dessas igrejas estava o John Spilsbury, o William Kiffin e o Samuel Richardson, os quais posteriormente iriam escrever uma confissão de fé. Por que eu estou trazendo essa primeira confissão de Londres de 1644 aqui? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre confessionalidade batista, alguém fala assim, não, mas pastor, não é 1677 e 1689 a confissão, não. Na verdade, já teve uma lá em 1644, antes da publicação da Confissão de Fé de Westminster, inclusive. Então, nós somos um dos primeiros ramos, né, a ter uma confissão. Sim, nós temos uma confissão desde esse tempo, só que essa confissão não é a confissão que nós temos hoje em nossa igreja, por exemplo. Na verdade, ela é outra confissão. Ela é um outro texto. Tá? Essa primeira confissão de fé de Londres, de 1644, como eu estava comentando aqui a resposta do George, ela foi uma confissão de fé criada para que os batistas afirmassem a fé deles e para que eles se distinguissem dos anabatistas. Então, esses irmãos, eles viram a necessidade de mostrar o que eles acreditavam, ao mesmo tempo que eles mostravam claramente que eles não eram anabatistas. Então, essa era a preocupação dessa primeira confissão. Por quê? Porque os batistas calvinistas foram acusados de serem anabatistas, como eu falei aqui para vocês no início. Portanto, na primeira página do título dessa confissão, nós vemos a seguinte descrição: a confissão de fé de 7 congregações ou igrejas de Cristo em Londres, que são comumente, embora injustamente, chamadas de anabatistas. Então, essa era a preocupação maior desses irmãos em 1644. Era afirmar, sim, a sua fidelidade doutrinária, mas claramente negar qualquer ligação com os anabatistas. Esse era
a intenção deles. Portanto, a Confissão de Fé de 1644, ela tinha esse objetivo mais claro. Isso não quer dizer que ela não tenha grande exposição teológica, ela tem, mas essa era a sua preocupação primária. Tá? As fontes que foram utilizadas nessa primeira Confissão de Fé londrina não são Declaração de Savoy nem Confissão de Fé de Westminster. Por quê? Porque aí não tinha escrito. Essa confissão foi publicada um pouquinho antes da Confissão de Fé de Westminster. Então, ela não tem a base, né, na Confissão de Westminster e nem na Declaração de Savoy. Assim, onde que ela tem, né? Onde que ela tem sua base, então? Os historiadores mostram que a base dessa confissão seria uma outra confissão, né, chamada de verdadeira confissão, mas que não era tão utilizada assim, alguns escritos dos puritanos e a teologia desses líderes, desses 3 pastores que eu mencionei ali. Esse seria a base, né? Aí tem gente que vai falar assim, não, essa é a verdadeira confissão, porque nós não estamos ligados e não precisamos dos presbiterianos. Os presbiterianos é que fizeram uma coisa que a gente já tinha feito. Aí fica essa briga de cachorro e gato aí, mas nós somos crentes, né? Nós não vamos entrar nessa confusão, não. Mas seria por aí as fontes que ela utilizou, tá? Isso aqui é importante, né? Um fato importante, que foi o que eu acabei de dizer, é que essa confissão batista é totalmente independente, Confissão de Fé de Westminster, né? E é a confissão de fé mais importante da fé reformada do século XVII. Já a Confissão de Fé Batista de 1689 utilizou-se amplamente desse último documento, diferindo dele apenas em alguns pontos, sobretudo nos pontos distintivos dos batistas. Deixa eu atiçar um pouquinho vocês aqui, até para aquilo que a gente tem lá para o final da aula. Quem aqui já leu algum pedaço da Confissão de Fé de Westminster? Levanta a mão. Pô, o pessoal está mais presbiteriano, né? Eu estou brincando. Com certeza você já leu alguma parte. Por exemplo, aquela frase famosa, né? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, ter prazer nele, né? Desfrutar dele para sempre. É lá da Confissão de Fé de Westminster. Então, todo mundo já ouviu essa frase, então provavelmente você já sabe. Mas quem pode me dizer um ponto que a Confissão de Fé Batista de 1689 se difere da Confissão de Fé de Westminster? Esse é ponto garantido, né? Fala, Tatiana. Esse é um ponto interessante. Na verdade, eu não diria, irmã Tatiana, eles defendem isso e na Batista não. É que eles falam disso. Eles tratam desse assunto, né? E na Confissão de Fé Batista de 1689 tem um artigo sobre casamento, mas ali não é trabalhado o recasamento. Os pastores tinham que lidar com isso, mas eles não colocaram ali. Mas sim, é um ponto diferente. Esse foi mais específico. Esse aí é ponto extra, Tatiana. O ponto extra. Quem mais pode dizer? Pedobatismo, casamento? Quem mais? Questão de governo. Por quê? Me explica a diferença. A de Westminster fala de qual governo e a Batista fala de qual? Sim, sim. Mais especificamente, o governo da Confissão de Fé de Westminster é o governo presbiteriano. É assim que chama, governo presbiteriano. Boa, o presbítero ele não faz parte da igreja local, ele é vinculado ao presbitério, que não é da igreja local. O presbitério seria a organização de presbíteros de uma região. Então, ele é membro do presbitério, ele é vinculado ao presbitério, e ele é alocado numa igreja. E outras coisas mais, né? Outras coisas mais. Mas é isso, e os batistas são congregacionais. Quem pode me dizer mais uma? Tá ficando difícil, hein? Oi? Forma como faz o batismo. Boa! A forma do batismo, né? A de Westminster fala sobre aspersão, a de 1689 fala sobre imersão. Vitor,
Boa, essa é ponto extra também, Vitão. Boa. A questão do pacto, a relação pactual, ambos são pactuais. A gente vai ver isso na teologia do pacto, nas nossas aulas. Mas os batistas entendem que pela nova aliança, aqueles que estão dentro do pacto é aqueles que nasceram de novo. E isso tem uma implicação direta na igreja local, que é membresia, igreja regenerada. Então, a membresia de uma igreja local, ela é formada por crentes regenerados. Então, não tem crianças na membresia da igreja. Essas são algumas das diferenças, assim, algumas das implicações. A gente vê que são várias, né? Mas tudo praticamente envolvendo mais a questão eclesiológica, mas que sim, temos algumas diferenças, Mas olha só, sobre essa confissão de fé de 1644, que eu estou trazendo aqui para vocês, um resuminho. Poucas igrejas, depois de 1677, quando a segunda confissão de Londres foi elaborada, tendo como base a confissão de fé de Westminster e a confissão de Savoy, continuaram a usar a primeira confissão de Londres, né? Na promulgação da segunda confissão, em 1689, essa velha confissão recuou ainda mais. E a grande maioria das igrejas batistas adotou a segunda confissão londrina. Hoje, raríssimas são as igrejas que adotam a primeira confissão, embora ela não seja desprezada. Nós vamos e podemos analisar essa primeira confissão de 644, ela tem um valor histórico, ela tem um valor confessional também, né, mostrando essa preocupação desde o início de poder confessar a fé, testemunhar o que se crê. Ela tem esse valor, só que depois dessa outra confissão formada, ela não foi para frente, ela não foi muito utilizada e hoje ela praticamente não é utilizada. Então, quando ouvirmos, né, quando vocês ouvirem assim, a confissão de 1644, é essa aqui. Só que ela não é o mesmo texto que nós temos em nossa igreja, é diferente. Sim, Márcio. A 1644 foi escrita por batistas. Por que não foi uma evolução? A 1669 não seguiu uma evolução da de 1644. O que provocou essa ruptura entre os dois textos? Foi o objetivo mesmo da confissão. Você lembra que eu falei assim? Essa confissão ela foi criada com um objetivo principal, que era explicar a fé e se distinguir dos anabatistas. Porque o contexto da época, Márcio, era esse. Né? São quase 40 anos, né? Mais de 40 anos de uma para outra. O contexto ele muda muito, o contexto que aqueles cristãos estão passando. Então, na necessidade da 1640, a necessidade era, a gente precisa explicar o que a gente crê e a gente precisa se diferenciar dos anabatistas. Então, era essa a preocupação. Agora, em 1689, a preocupação não é tanto essa. Por quê? Porque isso já está considerado na história. A preocupação de 1689 agora nós precisamos de uma confissão de fé robusta teologicamente, que abranja muitos campos da doutrina, da teologia, e que seja muito firme em matéria doutrinária. E aí eles pensaram, o que a gente tem para embasar e para nos ajudar nessa missão? Confissão de Westminster e Declaração de Savoy. Então, está fazendo essa ligação, né, com esses irmãos, aproveitando esse material teológico e produzindo um documento de doutrina muito mais abrangente. Entendeu? Então, é por isso que teve essa ruptura. Simplesmente por objetivo e contexto histórico. Isso acontece, né? Seria assim, a gente está aqui agora enfrentando vários novos desafios, né? A gente tem desafios quanto ao que seria um homem, o que seria uma mulher, né? A gente tem desafios agora sobre as crianças trans, sobre casamento com pessoas do mesmo sexo. Então a gente vai e elabora uma confissão, uma declaração, para poder guiar a gente nesse ponto, né? Só que 30 anos atrás, se você falasse isso, a pessoa fala, não, Márcio, não, a gente não precisa disso agora. Na verdade, a gente está precisando disso aqui. Entendeu? Então, assim, os desafios mudam, as épocas mudam e, por isso, as necessidades também mudam. Então, é por conta disso. Entendeu? Por conta disso. Pode falar. Já foi falado, falou da outra aula, mas ser considerado anabatista não era só chegar e dizer, ali é um testemunho de Jeová. Não, era ser considerado anabatista, você não tem direito à vida. Sim. Ser considerado anabatista, você não tem direito à vida.
Aham. Lembra que a perseguição era muito forte, né? Então, é aquilo que a Ana comentou no início. Hoje nós temos uma liberdade muito grande. Só que naquela época, não. Então, era questão de vida ou morte mesmo, né? Então, assim, eles precisavam fazer essa distinção, porque senão eles poderiam morrer. Então, isso acontecia. Ok? Tudo bem? Entenderam essa primeira? Então, vamos avançar aqui, ó. Então, Confissão de Fé Batista de 1677 e 1689. Por volta de 1670, né, a Confissão de Fé de 1644 já não era mais publicada e novos desafios surgiram. Quais desafios? Principalmente uma ressurreição, vamos dizer assim, né, da influência dos anglicanos e uma perseguição gerada por eles. Desafios de outros grupos, né, que ameaçavam as igrejas. Desafios internos também de pastores, de líderes que davam mau testemunho e renegaram a fé. Então, assim, novos desafios foram sendo criados e eles precisavam responder a isso. Por isso, essa nova confissão ela foi lançada em 1677 e tinha sua base nessas outras duas confissões que nós já falamos aqui. A dos congregacionais e a dos presbiterianos. Os principais formuladores são apontados como esses dois, né, da Confissão de Fé Batista de 1677 e 89. O primeiro é William Collins e o outro é o Nehemiah Cox. Eles eram dois teólogos, pastores de igrejas batistas, e eles foram os dois que encabeçaram isso. Não só esses dois, irmãos. É claro que haviam outras contribuições, mas esses dois são apontados como aqueles que guiaram o projeto, nós podemos dizer assim. Eles não produziram, né, essas confissões, 77 e 89, sem modificá-las, né? Mesmo com base na de Westminster e na Savoy, eles não fizeram sem modificação. Como os pastores afirmaram no prefácio da própria confissão. Eles falam assim, algumas coisas, de fato, foram acrescentadas em alguns lugares, alguns termos omitidos e poucas coisas modificadas. Então, a Amanda comentou isso no início, né? A gente coloca um quadro comparativo, às vezes a gente vê que algumas partes são muito parecidas, assim, quase totalmente iguais. Mas o que vai o distintivo da confissão? É que alguma coisa é omitida, um detalhe, como o Vitor falou, assim, a questão do pacto, a gente vê que tem detalhes diferentes. Esses detalhes significam algo, né? Quer dizer o entendimento daqueles irmãos, daquelas pessoas com relação a isso. Tá bom? Essa confissão ela foi publicada novamente em 1689, no primeiro Encontro Nacional de Batistas Calvinistas, ou Batistas Particulares, depois de terminada a perseguição e da ascensão do príncipe holandês William de Orange ao trono da Inglaterra. Por isso, ela é conhecida frequentemente como Confissão de Fé Batista de 1689. Então, vamos aqui retornar. Primeira confissão de 1644. Confessar a fé e responder aos anabatistas, se diferenciar deles, ok? Depois, 1677, novos desafios criados. Base, Confissão de Fé de Westminster, Declaração de Savoy. Um resumo mais abrangente, mais robusto da fé. É a primeira vez que nós temos a publicação dessa confissão. Os batistas sendo perseguidos pra caramba. Perseguição ferrenha, dificuldades, complicações. Aí eles só vão ter condição de atualizar e fazer uma nova edição em 1689, que é quando esse príncipe, esse governador vai ao trono e a perseguição dá uma arrefecida. É por isso que ficou conhecida como Confissão de Fé de 1689. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. A Confissão de Fé Batista de 1689, ela é formada por 32 capítulos. E ela perpassa grandes tópicos da teologia, desde coisas referentes ao ser de Deus até mesmo à escatologia. Aí eu trouxe aqui um esquema para vocês observarem a estrutura da confissão, se ainda não tiveram oportunidade. Primeiro tópico, das Sagradas Escrituras, depois de Deus e da Santíssima Trindade, do decreto divino, da criação, da providência divina, da queda do homem, do pecado e da punição decorrente, do pacto de Deus,
de Cristo mediador, do livre-arbítrio, do chamado eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida e para a salvação, das boas obras e da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação, da lei de Deus, do evangelho e da extensão de sua graça, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, da adoração religiosa do dia de descanso, dos julgamentos e votos ilícitos, do magistrado civil, do casamento, da igreja, da comunhão dos santos, do batismo da ceia do Senhor, do batismo da ceia do Senhor. Isso é engraçado, né? Do batismo da ceia do Senhor, do batismo da ceia do Senhor, que fique bem claro, do estado do homem após a morte e da ressurreição dos mortos e do julgamento final. Então, esses são os tópicos da confissão. Assim. Eu quero que vocês percebam que isso é uma estrutura de teologia sistemática, poderíamos dizer assim. A teologia sistemática ela vai trabalhar todos esses pontos. E a confissão, de forma resumida, vai tratar essas questões também. Fala, do irmão Dino. Pode? Claro. Amém. Então, eu estava lendo lá as passagens e peguei aqui um trechinho aqui. Não sei se vai ser mais ou menos isso aí. O que é a confissão de fé? É um conjunto de verdade do que acredito, onde a minha confissão é aquilo que eu creio, onde ela está fundamentada no Evangelho, ou seja, na Escritura Sagrada, porque além de ser histórica, ela também é sistemática, ou seja, autêntica, porque vem de Deus, porque ela serve para nossa defesa pessoal. A confissão também é um documento honesto para que todos os que em uniformidade e pensamentos entre todos. Vocês aceitam o comentário da irmã Dina aí? Sim ou não? Pode passar na prova? Então passou, irmão Dina. Se eles falaram, então eles que decidem. Boa, irmão Dino, tá ótimo o comentário. Foi o que eu pedi, né, no início da aula para vocês. Mas esses são os temas, gente. Então, se você precisar saber alguma coisa a respeito disso, um bom recurso a você ir na confissão. Ali está bem resumido, tem textos bíblicos, e você pode utilizar desse recurso. Como eu disse no início, nós temos sempre colocado como uma parte do nosso culto um momento em que a gente confessa a nossa fé. Então, um irmão ele vem aqui na frente, ele lê um trecho da confissão e ele explica. Ele traz algum comentário sobre isso, para que a gente compreenda mais a nossa confessionalidade, o documento que nós temos, porque ele é de grande valia, de grande bênção para a igreja. Ok? Ok. Então, vamos entrar na segunda parte da aula. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Então, beleza. Eu coloquei algumas referências aqui no nosso material escrito. Se você quiser aprender mais, você pode consultar os artigos que eu falei aqui, ou os capítulos de livros, e você vai saber mais a respeito. Mas então vamos entrar na segunda parte da nossa aula. Trechos da nossa confissão, e eu quero que vocês tentem exercitar as doutrinas que nós já aprendemos, ok? O microfone está onde? Aqui. Então, Clínio, se coloca de pé e lê aí para nós. Lê para todo mundo. Já está com o microfone na mão mesmo? Vai lá. Todos os santos que estão unidos à sua cabeça, Jesus Cristo, por meio do Espírito e da fé, embora não sejam transformados em uma só pessoa com Ele, têm comunhão em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. Além disso, por estarem unidos uns aos outros em amor, comungam dos dons e graças uns dos outros e são obrigados a realizar ordenadamente os deveres públicos e particulares que os conduzem ao bem mútuo, tanto no homem interior quanto no homem exterior. Esse capítulo da confissão está tratando do quê? Que a gente já estudou. E aí, o que vocês acham? Tensão. O relógio está liberado. Comunhão dos santos. A resposta aqui, vocês concordam? Vocês, esse pessoal aqui? Sim, exatamente. Comunhão dos santos. Olha ali, ó. Está dizendo que todos os santos são unidos a seu cabeça Jesus Cristo e, portanto, eles comungam uns com os outros. A gente aprendeu isso, não aprendeu? A gente viu que comunhão dos santos
é uma boa definição para quê? Para a igreja. Então a gente pode dizer, Nívia, que a igreja ela é a comunhão dos santos. Mesmo que o povo aqui é muito pecador? É? Pode dizer? Então tá bom. Então. É isso. Olha lá, ó, capítulo 27, item 1 da confissão, trata sobre comunhão dos santos. Vamos dificultar um pouquinho mais? Não, ainda vai ser fácil essa, tem outras mais difíceis. Mas, deixa eu ver aqui, cadê o microfone? Vai entregando para irmãos aí, e aí a gente vai pedindo para ler. Por favor, Charles, pode escolher, você que vai decidir. O Rodrigo. Olá, Rodrigo, lê aí para nós. Aqueles que verdadeiramente professam arrependimento diante de Deus, assim como fé em nosso Senhor Jesus Cristo e obediência a Ele, são os objetos adequados dessa ordenança. Que ordenança é essa? Tá fácil demais, né? Eu coloquei essa só para pegar vocês. É só para vocês virem comigo e depois a gente dificulta. Capítulo 29, item 2 do batismo. Agora, o que os irmãos podem me dizer? Como isso aqui já demonstra um distintivo batista, que se diferencia, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, da Confissão dos nossos irmãos presbiterianos. Como se diferencia? Assim como fé. Então, para o batista, você só pode ser objeto da ordenança do batismo se você professar arrependimento e fé. Então, você precisa ter maturidade, consciência e liberdade de escolha para fazer isso. Por isso que você pode ser objeto dessa ordenança. Ok? Então aí, Odão? Então tá bom, então vamos para a próxima. Dá pastor aqui, chama. Aí tem um asterisco na confissão. Não tem. Então, irmã Lorene, não existe um consenso de qual idade, tá? Existe princípios de prudência, tá? Existem princípios de prudência. E a igreja pode adotar isso ou não. Por exemplo, vai ter igrejas que vai dizer assim, olha, nós entendemos que 16 anos seja uma idade segura. Outras igrejas vão dizer assim, nós entendemos que 12 anos seja uma idade. Outra igreja vai dizer assim, nós entendemos que 18 anos. Você vai ter igrejas bíblicas, né, saudáveis, colocando pontos diferentes. E em cada um desses pontos a gente tem que lidar com algumas coisas, né, complicações. Por exemplo, se eu chego aqui na igreja hoje e falo assim, irmãos, olha só, a partir de hoje só vai poder ser batizado na nossa igreja a partir de 18 anos. A Bíblia fala sobre isso? Não, a Bíblia não fala, eu estaria desenvolvendo em cima. Mas eu também tenho que lidar com a complicação. Qual? De ter um jovem, né, um adolescente, que já professa a fé, que serve e que quer fazer isso de modo público, mas eu teria que segurar ele até os 18. Então, entendeu? Mas também tem um ponto de disciplina eclesiástica, que é o que outros irmãos levantam. Falar, se a gente não pode disciplinar alguém, a gente não vai levar ele para o batismo. Então, a gente só coloca essa pessoa dentro da igreja quando ela faz 18 anos. Porque aí, quando chegar numa assembleia e ele precisar ser disciplinado, ele vai ter já a sua maioridade, ele vai ter sua responsabilidade, ele vai lá e vai ser disciplinado. Aí, vai ter outros que vão levantar. Você vai fazer isso com de 12 anos? Com de 10? Com de 9? Então, assim, você vê que tem coisas mais complexas que nós temos que lidar. Agora, por outro lado também, eu conheço irmãos que testemunharam a sua fé criança. O Rômulo foi batizado com quantos anos? O Rômulo foi batizado com 11 anos. Eu posso dizer que ele não entendeu o Evangelho? Eu posso dizer que ele não compreendeu? Ele fala, não, eu compreendi. Eu tenho conversado com alguns dos nossos adolescentes, eles falam assim, não, eu entendi o Evangelho. Quero ser batizado. E aí, o que a gente faz? Então, assim, é um princípio de prudência. Precisamos ver essas coisas, mas não existe um consenso assim, bíblico, documental, que diz, não, vamos fazer isso com tantos anos é a idade. A igreja local, ela precisa ponderar sobre esse ensino, né, junta, né, orar e ver o que fazer. Atualmente, na nossa igreja, nós não temos nada documentado a respeito disso. O que nós temos é lidado com as questões que surgem, né, caso a caso.
muitas vezes acontece de tipo assim, uma criança falou que quer se batizar, aí os amiguinhos também querem. Né? Aí, não, agora eu também vou, porque o fulano tá, eu também quero ir. Então, assim, a igreja precisa ter sabedoria para saber discernir essas coisas. Então, seria isso. É mais difícil, né, Lorena? O mais fácil seria eu falar que tinha um da idade e pronto, né? Mas não tem. Quer o microfone? Brincadeira. Então. É sobre esse ponto? Não, é sobre exatamente essa pergunta, porque a Juliane lembrou aqui, né, que a gente, aqui na igreja, até batiza pessoas menores de idade, mas menores de idade, mas existe sempre uma questão relacionada à participação dela nas assembleias, né, que a gente não pode ter menores votando em relação a certas coisas. Sim. Eu também acho que é um ponto que nós futuramente vamos considerar, né? Se a gente mantém isso ou não. Porque seria uma ponderação, né? Podemos batizar, mas não pode participar da Assembleia. Mas aí tem um benefício que essa pessoa não estaria participando. É considerarmos, né? Hoje, atualmente, nós temos feito assim, porque é como a igreja vem lidando com esse caso. Mas, como eu disse, sabedoria e prudência aplicada. E talvez esses sejam os casos mais difíceis, porque não temos uma regra. Ok? Ok, gente? Tá bom, então. Então, vamos lá. Vamos seguir. Boa pergunta da Lorena aqui, trouxe uma boa reflexão. Quem é que vai ler? Vai lá, Sara. Lê aí pra gente. A ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, e até o fim do mundo deve ser observada em suas igrejas, com vista à rememoração e demonstração perpétuas do sacrifício que ele realizou ao morrer, a confirmação da fé que os crentes têm em todos os benefícios desse sacrifício, a sua nutrição e crescimento espirituais em Cristo, ao seu engajamento mais profundo em e com todas as obrigações que devem ao seu Senhor. Além disso, a ceia foi estabelecida para ser um vínculo e um penhor da comunhão dos crentes com o Senhor e uns com os outros. Ok. É óbvio que eu não vou perguntar para vocês do que se trata, né? Também não está assim. É óbvio que é da ceia do Senhor. Vai lá no capítulo 30, item 1. Mas a minha pergunta é: quais doutrinas estão implícitas no capítulo sobre a ceia do Senhor? E a gente já estudou. Alguém falou? Quais doutrinas estão implicadas ali? O que é a ceia do Senhor? O que ela implica dentro de uma igreja local? É só chegar e tomar ceia? Então, tem relação com o quê? Com membresia. Tem relação com membresia. Mas o que essa relação de membresia e de participação na ceia do Senhor gera na vida do crente? Disciplina. A ceia do Senhor tem relação com disciplina também. Mas nem era isso que eu queria, mas tem, Bruna. Tem, disciplina. Você falou? Não? Meio de graça. Crescimento. A gente estudou sobre meio de graça, já lembra? Aula 7. Todo mundo lembra dessa aula, né? Aí, que bom. Meio de graça. A ceia é um meio de graça. Ela traz crescimento e fortalecimento da fé. Ela também faz parte de disciplina. Por quê? Se tem relação com membresia, tem relação com disciplina também. Mas tem mais. Santificação, porque você tem que se examinar? Pode ser. Não que a ceia te deixa mais santo, mas que a ceia te leva a fazer um autoexame. Né? Diferente aqui. O que mais? Tem uma coisa que ainda não falou. Oi? Memorial. A ceia, sim, é um memorial. Ela é cheia de significado, não um memorial vazio. Mas quando nós celebramos a ceia, nós rememoramos, né? Como diz a confissão. Evangelho visível. A gente viu isso também. Tudo isso aí está implicado. Como? Comunhão. Aí, vamos pegar aqui o ponto que o Jonathan falou. Para eu estar dentro da comunhão com a igreja, eu preciso de comprometimento, né? Engajamento com meus irmãos. Né? Então, eu não celebro a ceia do Senhor de forma particular, privativa.
Eu preciso estar unido, eu preciso estar participando em comunhão. Então, a ceia do Senhor, ela também traz à tona o que? O compromisso de uns com os outros e seu com o Senhor. Ela está te lembrando disso. O que mais? O que mais a ceia faz? Quais doutrinas implícitas? Que a gente já estudou também. Tem mais alguma? Acabou? Esgotamos? Tem alguma referência a pacto? Tem muita referência a pacto. Tem muita referência a pacto, né? Nós estamos celebrando ali o memorial da nova aliança. Isso tem total referência ao pacto. E também o pacto de uns com os outros, né? Então, filiação, né? Uns com os outros e com o Senhor. Então, olha o tanto de coisa, né? Que tá. Unidade, a gente pode falar várias coisas. Quem falou isso? Obediência a Deus em celebrar o memorial, estar participando de uma igreja. Então, tudo isso, irmãos, tudo isso. Então, quando a gente vai para um parágrafo desse, né, aqueles que escreveram esse parágrafo não estavam pensando só, deixa eu definir a ceia aqui, né? Isso é uma expressão de tudo aquilo que eles criam. E por isso que é tão rico, por isso que é tão precioso. Vamos avançar? Esse rendeu, né? Vamos para esse aqui. Quem é que vai ler esse, Charles? Aqui, o óculos já está. Juliane. Aí. Vai, Juliane. A Igreja Católica ou Universal, que com respeito à obra interna do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada de invisível. Consiste no número total dos eleitos que, sob a liderança de Cristo, seu cabeça, foram, são ou serão reunidos de forma a compor uma unidade. Além disso, a Igreja invisível é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Boa. Qual que vocês preferem? Ser chamados de Igreja Católica ou Igreja Universal? É Igreja Invisível. A Nívia falou, Igreja Invisível. Ninguém mais tem problema com esses termos, né? É? Quais doutrinas? Vai lá, essa tá mole, gente. Essa tá mole. O que a gente viu? Né? Alguém falou o quê? Oi? Doutrina da eleição, sim, mas mais coisas estão evidentes no texto, né? O que a gente teve aula aqui sobre? A Nívia falou aqui, sobre igreja visível e invisível. Né? O que mais? O que mais? O que mais? Redenção, o que mais? Eleição? Foi a mesma que o Cris falou. Boa. O que mais? O que mais está ali? Está falando sobre a igreja, né? Deixa eu ver. Capítulo 26, item 1 da igreja. Olha só, uma coisa que nós estudamos ali. Deixa eu dar uma dica para vocês. A igreja invisível é a esposa, corpo. Isso são o quê? Metáforas bíblicas. A gente estudou sobre isso? Sim, né? E o que são as metáforas bíblicas? Boa, Nívia, isso aí. Formas de explicar uma verdade maior, uma grande verdade, uma verdade eterna, uma coisa que a gente conhece. É por isso que Pedro vai dizer assim, vocês são pedras vivas. Você já viu uma pedra viva? Uma pedra que está andando na rua assim? Se você vê, ou você vai para o hospital, correndo, ou você está tendo uma visão espiritual de alguma coisa. Mas aí Pedro nos chama de pedras vivas. Por quê? Porque nós estamos sobre a pedra, sobre a rocha que é Cristo. Então nele nós vivemos, nós somos como um edifício construído por Ele. Então as metáforas são isso. Tem ali, metáforas bíblicas. Corpo, esposa, fala sobre catolicidade, a igreja universal, a igreja católica. Sobre a distinção que a gente viu sobre igreja visível e invisível. Vocês lembram disso ainda? Sim? Então é isso. Sim, Deus é bom demais. Ele nos dá de forma que entendamos, né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui para a gente terminar com todas. Quem pode ler esse? Vai lá. Já que todos os crentes devem unir-se a igrejas locais
quando e onde tiverem a oportunidade de fazê-lo, todos os que são admitidos aos privilégios de uma congregação também estão sujeitos à disciplina e ao governo dela, de acordo com a regra de Cristo. O que tem aí que nós já estudamos? Disciplina. Como que tem que ser a disciplina na igreja? Como tem que ser a disciplina na igreja? Fala alto, Bruno. De acordo com a regra de Cristo, qual o propósito da disciplina? Vai, gente. Restauração. Disciplina é para restauração. Ela também faz o quê? Mantém a saúde da igreja. O que mais? Amadurecimento. Disciplina traz amadurecimento. Porque se gera restauração e se preserva a saúde da igreja, pode ajudar no amadurecimento. A disciplina também faz mais coisa do que isso. Crescimento está relacionado. Oi? Testemunho. Quem falou confronto? Confronto. A disciplina alerta o pecado. Ela traz à tona. Ela mostra, olha, você está com problemas. Confronto. Ela também serve para testemunho. Né? A disciplina também ela é uma marca da igreja verdadeira? A gente viu isso? Na aula sobre marcas da igreja? Vimos, né? A igreja que não tem disciplina, ela não é uma igreja. Não está sendo uma igreja. A igreja precisa ter disciplina. E eu não estou falando aqui só da disciplina formal, que muitas vezes a gente pensa em exclusão de alguém, né? Mas a disciplina em todo o seu aspecto, toda a sua abrangência. Ali também fala de governo, não fala? Qual que é o governo de uma igreja batista? Como que a gente pode descrevê-lo? Congregacional. Agora eu vou mais difícil. Qual é o governo dessa igreja? Como a gente pode descrevê-lo? E de forma precisa. Que isso, Paulo? Quer um abraço? É isso aí. Governo congregacional liderado por presbíteros. Então, a nossa igreja tem um presbitério, a igreja elege e escolhe esse presbitério e esse presbitério guia a igreja. Guia a igreja de forma que a igreja tome suas decisões e também que a igreja seja liderada por seus pastores. É exatamente isso. A gente aprendeu isso na aula de governo da igreja, né? Disciplina também lembra sujeição. É uma palavra que a gente não gosta muito, né? Não, porque vocês são crentes. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Não vai falando, a gente não gosta, não. Pô, não vai falar isso, né, gente? Poxa. Mas sim, lembra sujeição. Lembra submissão. Submissão à igreja. E o que é ser um membro de igreja? É submeter. É submeter a uma congregação. É exatamente isso. Muito bom. Capítulo 26, item 12 da igreja. Deixa eu passar esse aqui, porque não vai dar tempo e é grande. Deixa eu ver. Tá, eu vou adiantar isso aqui também. Esse. E eu vou para esse. Quem pode ler? Opa. Vai lá, Fernando. Lê para nós. Todas as transgressões procedem dessa corrupção original, que totalmente nos indispõe contra todo bem. Incapacita-nos a praticá-lo e nos torna opostos a ele, ao passo que nos inclina completamente para o mal. Isso aqui já é preparação para nossas próximas aulas de soteriologia calvinista, por isso que eu estou trazendo. Mas que doutrina que está falando aí? Essas seis são bons, né? Depravação total! Vocês têm familiaridade, né, Juliana? Tá bom. Tem mais vivência. Exatamente isso. Aí é só na glória agora, irmão Dino. Agora a gente só vai estar livre da glória. Mas aqui a gente luta. Esse é o termo correto. É o termo correto. Corrupção original, né? Indispõe contra todo o bem, incapacita, ao passo que inclina completamente para o mal. Essas são descrições da doutrina da depravação total. E está lá no capítulo 6, 34, da queda do homem, do pecado, da punição decorrente. Até os rostinhos mais bonitinhos estão incluídos nesse item da confissão. Para a gente fechar e também já se preparar para a nossa próxima aula, quem pode ler essa aqui e a gente vai encerrar com essa? Quem pode ler essa aqui, a gente vai encerrar com ela. Aí, vai lá. Vai lá, Robertinho. Pela sua palavra e espírito, no tempo em que...
que ele mesmo designou e estabeleceu, Deus se agrada em chamar eficazmente aqueles que predestinou para a vida, do estado de pecado e morte no qual estão por natureza para a graça e a salvação em Jesus Cristo. Ele ilumina as suas mentes, espiritual e salvificamente, para entenderem as coisas divinas. Retira-lhes o coração de pedra e lhes dá um coração de carne. Renova as suas vontades e, pela sua onipotência, leva-os a escolher o que é bom, conduzindo-o eficazmente a Jesus Cristo. E, porém, isso se dá de maneira que eles vêm de forma completamente livre, uma vez que são tornados dispostos pela graça divina. Quais doutrinas? Graça irresistível. Essa é pá, a mosca. O que mais? Chamada eficaz. Regeneração. Quem mais? Tem mais? Predestinação. Está implícito. Está implícito. Soberania de Deus. Quem mais? Perseverança dos santos. Vocês estão bem, né, cara? Impressionante. O que mais? Liberdade. Boa, Levi. Esse é só para os eleitos, hein? Liberdade, porque está dizendo ali, ó, que não é feito contra a vontade. Deus não está esmurrando o coração de ninguém. O Senhor renova. O Senhor transforma de tal que o homem quer também. Então, esse é um ponto. É claro que esse ponto da liberdade, ela é qualificada, né? Não é simplesmente, estou aqui livrezão, vou a Cristo de qualquer jeito. Não é isso. Mas é um ponto que está ali também. Todos esses itens, esse aqui está no capítulo 10, item 1 do chamado eficaz. Todas essas coisas, eu estou aqui aquecendo vocês para a próxima semana, em que vamos entrar na soteriologia calvinista. E eu estou também fazendo esse exercício para que vocês comecem a praticar essa ida à confissão e esse olhar de todas as doutrinas que estão, né, sendo faladas e embasadas ali. Ok? Foi bom, vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem. Não está tão longe do reino dos céus, não. A pesquisa para a semana que vem. Pesquisar sobre a história dos cânones de Dort. Procure saber o que foi esse sínodo, onde aconteceu, o contexto da época, o que foi tratado ali, etc. Traga um comentário para a próxima aula. Já se prepare, porque nós vamos falar desse tema. Ok? Beleza? Então, beleza, então.